Olá, hoje a gente vai mergulhar numa conexão, assim, que desafia muitas fronteiras, né? A ideia de que a nossa mente, talvez até num nível mais espiritual, possa influenciar diretamente a química do corpo. E a energia também. Uhum. As fontes que a gente tem aqui, incluindo a obra de André Luiz, falam de um verdadeiro metabolismo do corpo e da alma. A nossa conversa hoje vai ser para explorar como é que esses pensamentos, esses estados de consciência poderiam, segundo essa visão, claro, se manifestar bioquimicamente Exato. e chegar até em fenômenos como a produção de ectoplasma. É uma proposta bem intrigante, né? As fontes, elas sugerem uma interação muito íntima mesmo entre o pensamento, a biologia da célula e o que chamam de fenômenos anímicos ou espirituais. É quase um mapa de como o imaterial poderia gerar efeitos físicos. Sim, efeitos bem concretos. Então vamos começar por aí, por essa base. A mente meio que regendo a nossa química interna. As fontes descrevem que isso aconteceria, quase instintivamente. Uhum. Elas citam hormônios que a gente conhece, né? Adrenalina, insulina, tiroxina, enzimas tipo a pepsina, e dizem que eles funcionam como aceleradores ou então moderadores, calmantes, Isso. das funções do corpo, mas tudo orquestrado por impulsos que vêm da mente. Como seria essa conversão, essa ponte? Olha, o que é fascinante é o detalhe que as fontes propõem. Elas sugerem que esses impulsos determinantes da mente, eles seriam como que transformados pelos órgãos em substâncias magnetoeletroquímicas. Substâncias mesmo, né? Magnetoeletroquímicas. É. E mais ainda, estados mentais muito intensos, sabe? Tipo o êxtase de um artista, ou a concentração numa prece, ou até o transe mediúnico. Eles seriam energeticamente sustentados por algo que chamam de fermentações sutis. Fermentações sutis, tipo processos bioquímicos mesmo. Isso, processos bioquímicos bem específicos que seriam disparados por esses comandos mentais. É assim, uma visão bastante radical, né? Coloca a mente num controle fisiológico muito direto. Puxa, essa ideia de um comando mental tão direto na química leva a gente a pensar num nível ainda mais básico, tipo a energia da célula, né? E aí as fontes trazem uma visão bem particular sobre as mitocôndrias, aquelas organelas que a gente aprende na escola que são as usinas de energia. Mas aqui a visão parece que é mais ampla, não é? É assim, a perspectiva que eles apresentam é que as mitocôndrias não seriam só, digamos, fábricas de ATP, da molécula de energia padrão. Elas seriam também reservatórios de energia vital, ou até acumulações de energia espiritual. Energia espiritual na mitocôndria? Pois é, e essa atividade seria de alguma forma direcionada pela mente. E é exatamente nesse ponto que as fontes fazem a ponte entre a fisiologia da célula e o tal fenômeno do ectoplasma. Ah, tá. E como elas descrevem essa conexão? Como é que as mitocôndrias que fazem a respiração celular produziriam algo tão diferente como o ectoplasma? Então, segundo essas fontes, o ectoplasma seria uma substância produzida justamente pelas mitocôndrias, mas as mitocôndrias das células do corpo físico, que eles chamam de encarnadas. Certo. O processo envolveria a respiração celular normal, que a gente conhece, mas com um elemento a mais, que seria crucial: a emissão de biofótons. Biofótons? O que são? São partículas de luz, sabe? Uma luz ultra tênue que os organismos vivos emitem naturalmente, em vários processos bioquímicos. Aí, a hipótese levantada nessas obras é que certas pessoas, os chamados médiums de efeitos físicos, teriam uma predisposição, talvez genética mesmo, para produzir mais biofótons. E isso facilitaria a exteriorização dessa energia, dessa matéria, na forma de ectoplasma. Ah, entendi. Isso explicaria porque, nessa visão, claro, um médium seria necessário para certos fenômenos, né? Exatamente. A lógica seria: espíritos desencarnados, como não têm mais um corpo físico com mitocôndrias ativas, precisariam pegar emprestado, digamos assim, essa substância do médium para poder interagir com o mundo material de forma mais densa. Faz sentido dentro dessa lógica. Sim, e até mencionam pesquisas, né, como as do Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil. Ele tentou correlacionar o uso do ectoplasma
com uma queda de temperatura mensurável no corpo do médium durante o transe, buscando uma evidência física disso. E conseguiram? Olha, encontrar resultados que sejam estatisticamente fortes e que possam ser replicados consistentemente ainda é um desafio enorme para essa área de pesquisa, né? Imagino. Mas é curioso pensar como essas ideias, que foram apresentadas há bastante tempo, acabam dialogando ou, para alguns estudiosos, até antecipando coisas que a ciência veio explorar depois, né? Tem pesquisadores como o Décio Iandoli Jr. que apontam exemplos disso. Sim, o Iandolis Jr., ele destaca bastante isso. Por exemplo, como o André Luiz já descrevia um controle celular importante acontecendo no citoplasma, fora do núcleo. Algo que a biologia molecular depois confirmou, né? Mostrando que o núcleo não é um único centro de comando ali. Interessante. Outro ponto que sempre citam é a importância que a obra dá para a glândula pineal, aquela glândulazinha no meio do cérebro. Hoje a gente sabe que ela regula o sono, produz melatonina, mas historicamente sempre foi ligada à intuição, a estados espirituais. Sim, a sede da alva, para alguns. Exato. E André Luiz teria detalhado funções dela muito antes de certas redescobertas científicas mais recentes. E até uns termos técnicos específicos que eles usam como bióforos, isso também é visto como uma antecipação. Esse termo bióforos, ele foi originalmente proposto lá no século XIX, por um biólogo, o August Weismann. Eram unidades hipotéticas de vida dentro das células. André Luiz usa esse termo. Estudiosos como Iandoli Jr. veem aí uma conexão ou uma reinterpretação interessante desses conceitos biológicos mais antigos à luz dessa perspectiva espiritual. E essa busca por ponte continua, né? Teve até a publicação de um artigo por pesquisadores brasileiros numa revista científica, a Neuroendocrinology Letters. Eles buscaram correlacionar as descrições do André Luiz sobre a pineal com achados da neurociência. É uma tentativa de levar essa discussão para o diálogo científico. Buscar validação. Entendi. Então, para a gente amarrar nossa exploração de hoje, o que a gente viu nesse material é um quadro onde a mente, na sua dimensão espiritual, teria um papel superativo, direto mesmo, no nosso metabolismo físico. Uma influência que iria desde regular hormônios e enzimas até gerenciar a energia lá nas mitocôndrias. E culminando na possibilidade de produzir substâncias bem diferentes como o ectoplasma. Exatamente. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez um pouco provocadora. Se essa interação tão profunda entre consciência, energia celular, bioquímica, se isso for real, se estados mentais, espirituais, puderem mesmo modular nossa fisiologia a esse ponto, a ponto de gerar substâncias com propriedades tão incomuns como as do ectoplasma, quais seriam as implicações reais para o nosso potencial? Um potencial talvez ainda muito pouco explorado, de autocura, por exemplo, de bem-estar, ou até mesmo de influenciar a realidade física só com a mente focada. É uma questão que vai além da ciência de hoje, claro, mas que essas fontes nos convidam a, pelo menos, considerar. Uma ótima questão para a gente continuar pensando.